Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, com tradução para o português da Sônia Moreira. Eu tinha ficado interessada por esse livro logo que ele saiu no Brasil. Eu comecei a ver algumas pessoas falando sobre ele, só que eu não sou muito dos contos, né? Só que eu não pensei nisso também na hora que eu quis ter o livro. Então, a minha madrinha me deu ele de presente, ela pediu pra eu escolher um livro pra ela me dar, eu escolhi esse. E é óbvio que depois que ele chegou, ele ficou um tempão dentro do plástico, ainda na estante, até que eu tivesse coragem. Aí teve uma vez que eu até pedi pra minha irmã, aponta um livro aí na minha pilha de não lidos pra eu ler, e ela apoiou esse porque ela amou, porque ela achou o título muito divertido e a capa rosa. E aí eu fiquei meio tipo, será que eu pego pra ler ele mesmo? E eu acabei pegando e, gente, eu gostei muito desse livro. Eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, 100% bem sucedido com um livro de contos. Mentira, talvez eu tenha sentido isso também com No Seu Pescoço, da Chimamanda, mas a Chimamanda é minha escritora preferida, então seria fácil pra ela. Esse daqui foi o meu segundo caso, 100% bem sucedido, e eu diria que ele foi mais expressivo, porque nesse livro ele é bem grosso. A gente tem 48 contos aqui, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, e enfim, né, então é uma grande jornada que a gente passa aqui com os contos da Lúcia, que são uma grande história da vida dela também, e enfim, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bem, como eu falei, eu comecei esse livro bem ressabiada, pensando por que eu fui me enfiar, por que eu comprei isso. São 48 contos, eu nem gosto de conto. E aí eu confesso que depois que eu li os dois primeiros, eu continuei bem ressabiada. Eram contos muito curtos e que não diziam a que vinham. E eu tinha assistido há pouco tempo um vídeo da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, onde ela falava de um autor nosso, brasileiro, que diz que o romance ele ganha, né, por tempo, e o conto ele tem que ganhar por nocaute, porque ele tem relativamente pouco tempo pra te marcar. E com nenhum desses dois contos tinha acontecido isso, assim. E aí eu falei, bom, deixa eu parar de ler e dar uma pesquisada enfim, pessoas falando sobre esse livro, resenhas e tal, pra eu sentir melhor a vibe dele, porque eu acho que eu não tô sentindo muito, assim. E eu sempre acho que discussões, elas fazem o livro crescer. Então, como eu não tava curtindo muito, eu tinha muitas páginas pela frente, eu queria que ele crescesse pra mim, eu queria entender qual era o rolê. E daí eu fui procurar e eu achei a resenha da Thaís, do Risenhas, e eu li, e aí eu entendi tudo, assim. A partir daí foi feito mágica. Eu peguei o livro, continuei do terceiro conto e tudo mudou. Porque eu entendi que talvez não sejam mesmo todos os contos que tenham que ganhar por nocaute. Aqui nesse livro a gente tem uma construção muito interessante, que é uma coletânea de contos que ganha exatamente pela coletânea. É claro que tem alguns contos que eu achei mais fraquinho, outros que se tornaram mais favoritos, que me marcaram mais ou que me fizeram sentir mais, mas eu digo que eles ganham pela coletânea porque os contos são de autoficção. A Lúcia coloca muito da sua vida neles, é claro que com umas pitadinhas de invenção de moda pra fazer tudo tornar mais interessante, mas à medida que você vai lendo, você vai se cativando pela história dela, sentindo que é a mesma pessoa que tá costurando todas essas histórias, e começa a ler como se fosse uma coisa só, como se fossem pedaços da vida de uma pessoa, como se você estivesse lendo um blog. Eu acho muito legal porque, assim, ela não usa os mesmos nomes de personagens, porque não é assumidamente um livro de não ficção, autobiográfico, enfim. Então, em vários contos ela é pessoas diferentes, ela tem nomes diferentes, as pessoas da sua família, os seus amigos têm nomes diferentes, mas à medida que você vai lendo e vai juntando, você vai percebendo, esse aqui é fulano, mesmo que num conto ele se chame Jorge, no outro ele se chame Lucas, porque você vai pegando essa voz da autora, você vai entrando na história dela, não tem como a gente não se encantar. Eu fiquei muito entusiasta desse livro, eu queria ler mais, eu queria saber mais da história da Lúcia. Ela teve uma vida bastante atribulada, por dizer assim, ela teve vários empregos diferentes, ela inclusive trabalhou de faxineira por um grande período da sua vida, e enfim, isso tá bem retratado em alguns contos, mas principalmente no conto que dá título ao livro, o Manual da Faxineira, que foi o meu primeiro conto favorito desse livro. Quando eu li o Manual da Faxineira, eu falei, cacete, eu queria que todos fossem assim, eu queria que o Manual da Faxineira por si fosse um grande romance, porque eu me diverti muito. E é incrível como ela te ganha pela singularidade
e pela singeleza com que ela conta as coisas. Isso é a vida. E ele é escrito de uma maneira tão simples e você se envolve tanto com aquilo que de repente você tá rindo e você tá chorando no mesmo conto, assim. Ela consegue expressar a vida e os sentimentos de uma maneira tão real, tão latente, que esse livro vira uma grande sessão de terapia, assim. Eu adorei esse livro. Teve contos que eu ri, teve contos que eu me emocionei, teve contos que eu ri e me emocionei praticamente ao mesmo tempo. E acaba que ela faz análises sociais muito interessantes aqui também. Esse conto, gente, Manual da Faxineira, ela vai contando casos que ela passou enquanto faxineira, enquanto ela faxinava em casas. E aí ela faz alguns parênteses dando dicas, tipo assim, se você for uma faxineira, pega aqui essas dicas. E é muito engraçado. Ela vai contando dos patrões. Tem uma família que ela fala que eles eram viciados em pontualidade. Eles tinham 10 relógios dentro de casa. Todos marcavam exatamente a mesma hora. Isso é muito difícil, porque às vezes os relógios são meio desconcertadinhos, um pouco pra mais, um pouco pra menos. Eu lembro que quando eu era adolescente, o rádio relógio do meu quarto tava sempre à frente dos relógios dos outros relógios da casa, e ele ia ficando mais à frente. Então, tipo, quando eu reparei que ele era à frente, ele era 5 minutos à frente. De repente, ele era 7, né? Isso ao longo do tempo. Então, a gente percebia que ele tinha ali uma alteração. Então, uma casa com 10 relógios que marcassem precisamente a mesma hora é muito bizarro. E aí, ela falando que aqueles relógios, ela se enchia tanto com aquilo que o dia que ela fosse demitida, ou que ela se demitisse, ela ia tirar os 10 da tomada. E, cara, eu ri tanto disso. E enfim, esse conto ela traz inúmeras análises sociais também, essas dicas que ela vai dando para pessoas que estão trabalhando com faxina, são muito engraçadas, fazem a gente pensar muito. Tem contos muito simbólicos e muito sentimentais, de relacionamentos dela com os filhos, dela com a família, contos em que ela retrata a época que ela trabalhou como enfermeira e ela viu cada coisa no hospital, ela se envolveu de cada maneira com os pacientes, ela vai colocando isso pra gente. Tem um conto muito, muito forte, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele me marcou muito pela história, que é quando ela tá contando que ela tá visitando o pai dela numa clínica e ele já tá muito, muito fraco, sem memória quase. E aí um dia ela começa, ele não reconhece ela como a sua filha, ele acha que ela é uma outra pessoa e ele começa a desabafar com essa outra pessoa sobre a filha dele, que é ela mesma. E aí ele fala mal dela pra ela mesma. E, gente, aquilo dói tanto, porque ela tá ali com aquele pai, ela tá dando todo o suor dela, indo ali todo dia, conversando com ele, dando atenção, e ele começa a falar mal dela pra ela sem que ele saiba. Então, com tanto sentimento, com tanta completude que ela apresenta isso pra gente. Eu senti que ela tava muito inteira em cada linha que ela escreveu. Eu gostei muito desse livro, é um livro que eu super recomendo. Eu não vou falar aqui, né, de conto por conto, ou até de alguns contos, porque são muitos, eles realmente ganham pela coletânea. Tem 2 contos que eu anotei aqui que são mais ambiciosos, que são cadê? Quero Ver Aquele Seu Sorriso e Me Irrito, que são contos de mais fôlego, são contos com maior número de páginas e tal, e neles ela até explora uma questão mais romanceada, ela troca de narradores, então a gente tem uma polinarrativa, e eu achei muito interessante imaginar que era ela contando coisas da vida dela e imaginando outros personagens ali da história, narrando a própria versão. Eu acho que isso é um exercício terapêutico gigantesco. Eu imagino o quanto escrever esses contos todos tenha sido uma catarse pra Lúcia durante toda a sua vida, porque funciona muito como uma catarse pra gente que tá lendo. Tem um conto metalinguístico também muito interessante, que é No Ponto de Vista, o nome dele, que fala sobre o exercício da escrita e que também é muito interessante pra quem escreve, pra quem pensa em escrever e tal, e dá pra gente ter uma sensação de como ela escreve, né, como que ela faz esse trabalho, como ela se coloca no texto. Enfim, é um livro muito bom, a edição é maravilhosa. No final a gente tem um pós-fácio escrito pela Lydia Davis, que é outra grande contista americana que eu ainda não conheci, mas tenho muita vontade. A Thaís até falou de um livro dela no vídeo que saiu quarta-feira, onde ela indicou 5 livros da vida dela, então é outra contista que eu tenho vontade de conhecer. Mas eu amei a Lúcia Berlim, eu fico triste que essa coletânea seja a única e que tenha quase todos realmente os contos que ela escreveu em vida. Fico feliz por ter sido uma coletânea bem completa e por ter tido, né, essa oportunidade de entrar em contato com a escrita dela dessa forma, mas triste porque
não tem mais, não dá pra eu esperar outro livro, não dá, né, pra eu procurar outro, porque não tem, esse é o único, e ele é uma preciosidade. Manual da Faxineira, agora que eu tô falando sobre ele, eu sinto que eu gostei mais ainda do que eu imaginava, e eu imagino que ele vai entrar, sim, pros 10 melhores do ano de 2019. Essa é uma das minhas grandes apostas pra esse ano. E, enfim, gente, como eu tô criando o hábito de fazer agora, no final das minhas resenhas eu indico mais conteúdo sobre esse livro, produzido por outros produtores. Então já citei aqui a resenha da Thaís, do Resenhas, sobre esse livro, vou colocar o link aqui embaixo, e vou indicar também as resenhas da Natasha, do Redemunhando, e da Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos. São 3 produtoras de conteúdo que eu adoro e que tem muito a acrescentar, né, numa conversa sobre o Manual da Faxineira também. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando de acompanhar esse Veda. Tá acabando, eu vou sentir saudade, mas ao mesmo tempo vou descansar mentalmente um pouco, porque é uma loucura esse negócio de gravar vídeo todo dia. E, enfim, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até amanhã. Tchau!